food. Então, neste caso específico, eu estou orientando o meu enfoque. E nesse caso, por exemplo, né, eu vendo um hambúrguer especial para ele, não é isso? Com um diâmetro especial, com uma quantidade de carne especial, com uma quantidade de gordura especial. Então, eu estou, de certa forma, enfocando uma diferenciação. Ou seja, na realidade, eu estou traduzindo a minha estratégia no enfoque ou nicho, né, especificamente, né, a uma pequena diferenciação que o meu fornecedor me exige. Né? E nesse caso, eventualmente, a diferenciação pode ser até muito grande. Então, é para que você entenda que eu posso ter, na realidade, uma estratégia de enfoque ou nicho para custo ou para diferenciação. Ok? Então, observa que essa diferenciação está associada a um segmento de mercado específico, a um grupo de clientes, não é isso? A um mercado geográfico específico. Eventualmente você observa, né, que tem uma falha no atendimento de um nicho específico e você vai se orientar eventualmente para aquele nicho. Ok? Muito bem. Características do enfoque, nicho. Olha lá. Torna-se interessante para as empresas de pequeno e médio porte que operam em mercados dominados por grandes empresas, como em bolsões mal atendidos, mas rentáveis. Não? Então a ideia é que, eventualmente, empresas eventualmente de pequeno e médio porte, eventualmente elas observam que grandes empresas, né, elas não atuam especificamente para alguns nichos, ou seja, existem nichos que não são atendidos e essas empresas eventualmente, né, criam, observam, né, essa demanda e traduzem isso numa estratégia de oferta para esses segmentos. A abordagem criativa, identificando nichos potenciais não identificados por concorrentes, né, ou seja, a possibilidade de criatividade, né, para observar essas novas demandas. Isso, de certa forma, cria a possibilidade de uma estratégia específica para enfoque ou nicho. Ok? Então, custo, diferenciação e enfoque. Né? E enfoque em relação, né, ao custo ou em relação à diferenciação. Ok? Muito bem. E aí, a ideia é agora discutirmos esse quadro. Vale a pena a gente perder um pouquinho do nosso tempo, que na realidade a gente vai ganhar, né, a ideia da discussão desse quadro, porque eventualmente isso pode cair em concurso, como já caiu. Então, vamos analisar esse quadro, ok? E esse quadro, ele merece atenção. Então, vamos lá. Quando nós analisamos esse quadro, você vai perceber que você tem do seu lado esquerdo o que nós chamamos de estratégia, não é isso? De Porter, a estratégia genérica. E aí, na estratégia genérica, você tem liderança no custo total, diferenciação ou enfoque. Não é isso? Então, liderança no custo total, diferenciação e enfoque. Muito bem. Observa. A primeira coluna, nós identificamos o que nós chamamos de recursos e habilidades em geral requeridos. O que significa isso? Quais são os recursos e habilidades da organização que são requeridos para essa estratégia? Ok? E a segunda coluna, essa é a primeira, a segunda coluna, nós avaliamos os requisitos organizacionais comuns. Ou seja, quais são as capacidades, né, que essas organizações elas precisam ter para que tenham a estratégia específica. Ok? Muito bem. Liderança no custo total. Vamos avaliar os recursos e habilidades. Investimento de capital sustentado e acesso ao capital. O que nós estamos avaliando? Estamos avaliando o seguinte, olha, para que você desenvolva uma liderança no custo total, você vai ter que investir em capital, você vai ter que ter dinheiro, porque normalmente você vai ter que ter um investimento inicial alto, provavelmente, para que você consiga obter escala. Então você vai ter que ter alta produtividade, não é isso? Então é bem provável que você precise de investimento de capital razoável. Muito bom. Segundo item, boa
capacidade de engenharia do processo. O que a gente quer dizer com isso? Queremos dizer com isso que você, como gestor, precisa observar que se eu tenho a possibilidade de produzir mais barato, então o meu processo tem que ser mais planejado. Eu tenho que ter alta produtividade, então o meu processo tem que ser bom. Número 3, item 3. Supervisão intensa de mão de obra. Significa dizer o quê? Que eu vou ter que controlar substancialmente a minha mão de obra. A minha mão de obra ela tem que estar, é isso? Bem treinada, ela tem que estar efetivamente pronta para otimizar a produção. Então o controle, obviamente, né, vai ser maior. Isso vai representar do outro lado lá os requisitos. Né? Os requisitos, provavelmente, do outro lado a gente vai falar em controle. Produtos projetados para facilitar a fabricação. Óbvio, né? O meu projeto tem que ser extremamente eficiente. Né? O meu projeto ele tem que ser muito bem alinhado com a minha produção. O sistema de distribuição tem que ser de baixo custo. Perfeito? Não é isso? Se o meu enfoque é custo, obviamente, a minha distribuição também precisa ser muito bem feita. Então, obviamente, eu preciso ter uma distribuição de baixo custo, para que esse custo chegue baixo ao cliente final. Ok? Muito bem. Quais seriam os requisitos organizacionais dessas organizações? Controle de custo comum, é óbvio, não é isso? O nosso enfoque em custo. Relatórios gerenciais frequentes e detalhados, ou seja, os controles são detalhados. As responsabilidades organizacionais são bem estruturadas, bem definidas, cada um sabe exatamente o que faz em termos de normas e procedimentos, não é isso? E, normalmente, os incentivos eles são extremamente quantitativos, ou seja, metas específicas, objetivos claros e definidos. Ok? Muito bom. Isso aí são características específicas das organizações quando trabalhamos com o enfoque no custo. Ok? Muito bem. Agora vamos falar na diferenciação. Como é que trabalhamos a diferenciação? Produto diferenciado, olha lá, grande habilidade em marketing, justamente para o quê? Para mostrar para o cliente que é um produto diferenciado. Engenharia do produto, tino criativo, significa que as organizações elas têm que ter criatividade, inovação, é isso? Um produto bastante diferenciado. Grande capacidade em pesquisa e desenvolvimento, principalmente né, no diferencial, na inovação. A empresa, normalmente, ela tem que ter uma reputação eventualmente interessante em termos de qualidade, de tecnologia. Olha, os nossos carros né, têm os melhores motores, a melhor performance, não é isso? Então, é uma Ferrari, né, um produto diferenciado. A empresa tem reputação, inclusive na Fórmula 1. Longa tradição na indústria. O que a gente quer dizer né, é que, normalmente, essa organização ela deve ter realmente um histórico, uma performance, não é isso? Habilidades eventualmente trazidas de novos negócios, ou seja, a empresa tem nome no mercado. E forte cooperação dos canais, ou seja, na realidade, existe grande cooperação entre todos os canais, inclusive dentro do próprio sistema produtivo e da própria cadeia de suprimentos. Ou seja, na realidade, principalmente os canais de divulgação e marketing são bastante expressivos nesse modelo. Bom, os requisitos que essa empresa deve ter. Muito simples. Forte coordenação entre as funções de P&D. P&D, pessoal, é pesquisa e desenvolvimento. Então a empresa ela tem que pesquisar, tem que desenvolver, tem que inovar. Não é isso? Principalmente na área de marketing, ou seja, o marketing agressivo. Avaliações e incentivos subjetivos, em vez de medidas quantitativas. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que como nosso produto é diferenciado, nosso foco é inovação, eventualmente, simplesmente um pequeno aumento de vendas, isso não significa dizer que o produto está melhorando substancialmente o seu mercado. Nem sempre. As próprias avaliações simplesmente quantitativas, elas podem ser por um determinado período. As avaliações subjetivas, elas são mais pertinentes em produtos que são diferenciados. Ambiente para atrair mão de obra qualificada. Isso, como a gente está se fundamentando? A área de pesquisa, desenvolvimento,
normalmente a mão de obra ela precisa ser mais qualificada, não é isso? De certa forma que isso represente também uma diferenciação na mão de obra, ok? Muito bem. E quando trabalhamos o enfoque? Né? Na realidade, quando você trabalha o enfoque, você está querendo, né, avaliar o seguinte: olha, o enfoque pode ser no custo e na diferenciação. Ou seja, eu tenho enfoque diferenciação e enfoque no custo. Na realidade, o que nós estamos falando é que as mesmas características, né, se associam a estratégias de custo e diferenciação no enfoque. Se eu quiser enfocar no custo ou se eu quiser enfocar na diferenciação, nós vamos ter a combinação, né, dessas políticas acima que são relacionadas. Ok? Então, a avaliação desse quadro é extremamente relevante para o nosso trabalho. Ok? Muito bem. Então, quando associamos essas possibilidades de custo, diferenciação e enfoque, como nós já vimos, o autor, na realidade, ele depois discute a questão de alguns riscos, ou seja, avaliamos essas características, identificamos o que são as estratégias de custo, diferenciação e enfoque, e o Porter ele traduz alguns riscos específicos a essas estratégias genéricas, ok? Então, olha lá. Alguns riscos específicos à liderança no custo total. O que a gente pode tentar argumentar com vocês aí? Então, olha lá. Mudança tecnológica que anula o investimento ou aprendizados anteriores. O que significa isso? A sua estratégia é de custo, não é isso? Processo, produtividade. Eventualmente, uma nova tecnologia, não é isso? Isso pode afetar o seu mercado, sem sombra de dúvida. Eventualmente pode até ser um produto substituto, né? E vai substituir a sua tecnologia. E, obviamente, essa tecnologia vai anular o quê? O seu aprendizado anterior. É aquela ideia da curva de aprendizagem, não é isso? Inclusive já discutimos isso em aulas anteriores. Quando eu falo de curva de aprendizagem, eu estou falando do tempo que se precisa ter para o quê? Para você aprender a desenvolver um produto, um processo. Então, a ideia é que, eventualmente, essa mudança tecnológica pode desfazer essa sua liderança em custo, não é isso? Obviamente, como você já está no mercado há muito tempo, tem alta produtividade, a priori, né, você cria uma barreira de entrada, não é isso? Aprendizado de baixo custo por meio de novas empresas que entram na indústria ou por meio de imitação ou pela capacidade de investir em instalações modernas. O que a gente está querendo dizer? Eventualmente, algumas empresas, né, aprendem